Nem arma, nem mentira, nem armadilhas prosperam contra a tua vida, porque o Senhor é a tua segurança e Ele te defende. Bom dia a todos, Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, e eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Daniel capítulo 6, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por este dia, esta semana que está começando. Queremos entregá-la nas tuas mãos. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, dá-nos entendimento e compreensão da tua palavra. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dar continuidade, então, à leitura do livro do profeta Daniel. Nós estamos aqui no capítulo de número 6. E o capítulo de número 6, nós vimos que agora o império não é mais o império da Babilônia, mas é o império a partir do capítulo 6, Medo-Persa. E mais uma vez eu me recordo da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, aonde ele era a cabeça de ouro e que agora passou. E então os Medo-Persas seriam o próximo império. E esse império era representado pelo peito da estátua e os seus braços de prata, aonde a qualidade do metal é inferior, nós falamos sobre isso, mas a sua força não é. Amém? Ele não é menor em força, ainda que a qualidade, o valor do metal seja inferior. Então, nós vemos aqui agora já o reinado de Dario. Possivelmente, ele é um título dado ao rei Ciro. Então, era Ciro o rei nesse momento. E Dario, possivelmente, um título dado ao rei. E diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas, que eram administradores, governadores, basicamente, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então nós vemos agora que haviam 120 sátrapas e 3 presidentes, e Daniel era um deles. Mais uma vez nós vemos Daniel sendo exaltado. Falamos muito sobre isso ontem, que Deus exalta os humilhados, Deus não esquece dos homens e mulheres de Deus, ele não os abandona, eles não ficam para trás. E ele então diz aqui, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então eles deveriam cuidar de todos os negócios do reino. Havia ali então uma hierarquia, 120 sátrapas e 3 presidentes que prestavam contas ao rei Dario. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Mais uma vez nós vemos Daniel se distinguindo, ou seja, sendo elevado, sendo exaltado por Deus, porque nós já aprendemos, já falamos muito sobre isso, Daniel ele era fiel a Deus e Deus honra aqueles que o honram. Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha que extraordinário isso, amados. Coisa extraordinária a vida de Daniel, como Daniel, por uma decisão que ele tomou, que nós vimos lá no capítulo 1, de não se corromper, de não se vender, de não trocar o Deus Todo-Poderoso pelas delícias da mesa do rei, pelo seu vinho. Nós vemos a história de Daniel, uma história com certeza com muitas lutas, mas sempre coroada pela graça de Deus, pelo poder de Deus. A minha vida e a tua vida também será da mesma forma coroada se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor. Então, versículo 4, os presidentes e os sátrapas, amados, como em todo lugar, não é verdade? Procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Amados, muitos vivem isso no seu trabalho, nos seus negócios, não é verdade? Na igreja, na sua casa, aonde procuram ocasião para acusar a respeito do reino, mas não puderam achá-la
nem culpa alguma, porque ele era fiel. Amados, mais uma vez, veja, amados, quem é fiel no pouco, diz a palavra, será colocado sobre muito. Daniel, ele era fiel em primeiro lugar a Deus, e então ele era fiel àqueles que ele servia. Amém? Então ele era fiel ao rei Dario, e não se achava nele nem erro, nem culpa. Amados, Daniel, ele era fiel, ele servia ao rei como se estivesse servindo ao próprio Senhor. Assim como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou, nós, nas nossas leituras das epístolas, nós vimos isso, Paulo dizendo que nós devemos servir como se, ao próximo, àqueles que estão sobre nós, como se nós estivéssemos servindo ao próprio Senhor, sejam eles bons ou maus. E ele diz então no versículo 5, disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, por causa da sua fidelidade, porque ele não se corrompia, ele não era um corrupto, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amados, aqui, amados, é um princípio de atacar Daniel na sua fé, na sua crença, porque era a fé e a crença que sustentava Daniel. Amém? A sua fé em Deus, a sua crença em Deus, a sua fidelidade a Deus, que sustentava tudo que Daniel fazia. E na nossa vida não pode ser diferente. Amados, nós conhecemos aqueles que servem a Deus de fato quando nós olhamos os seus frutos, aquilo que eles fazem, aquilo que eles produzem. E eles olhavam para Daniel e viam que Daniel não havia coisa alguma do que o acusar. Que ele era alguém fiel, que eles não encontravam nele nenhum erro e nenhuma culpa, porque ele fazia como se estivesse fazendo ao Senhor, porque a base de tudo é a fé, é a crença em Deus, é a fidelidade a Deus. Então, eles olharam e viram, olha, vamos ter que atacar Daniel na sua fé. Então, no versículo 6, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, olha o que eles armaram, o que eles arquitetaram. Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, olha só, queridos, o que eles quiseram que o rei assinasse um decreto, ou eles enganaram o rei para que ele assinasse um decreto. Por espaço de 30 dias, fizer petição, ou seja, orações, se prostrar, adorar a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então nós vemos aqui mais uma vez Daniel sendo provado na sua fidelidade. Amados, isso me faz lembrar muito a passagem de Jesus quando ele é tentado no deserto. Porque diz a palavra que Jesus ele passou 40 dias no deserto e nesse período ele foi tentado. E nós conhecemos aquelas 3 tentações que Satanás, que o diabo trouxe a Jesus, e claro, ele recusou, mas diz o texto no final da tentação do deserto que o diabo, que Satanás o deixou até momento oportuno. Amados, o inimigo, ele deixa e ele vem contra nós nos momentos oportunos. Ele não vai vir contra nós quando nós estivermos fortes. Ele vai vir contra nós quando for o momento oportuno. Nós não estamos vigiando, nós estamos descuidados, nós não estamos atentos, ou um momento de transição na nossa vida. Vamos testar Daniel, ver se agora com este rei, como eu disse, amados, o valor da prata ele é inferior ao do ouro, mas a sua força não é menor. Vamos testar e vamos provar agora a Daniel se ele vai se manter firme, fiel ao seu Deus, a sua fé, a sua crença, com este rei Dario que está aí agora. Então eles vão até o rei e armam uma cilada, fazem uma armadilha para que Daniel caia nela. Para que Daniel se corrompa. Para que Daniel tenha medo
das consequências, tenha medo de perder a sua posição, tenha medo de perder certamente a sua riqueza, os seus bens. Então eles fazem e armam uma cilada para Daniel. Amado, se foi armada uma cilada para você, não tenha medo, Deus é contigo. Deus, ele não vai te deixar. Deus, ele é a tua segurança e ele vai te guardar. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E toda língua que tentar te condenar, o Senhor vai frustrar, em nome de Jesus. O Senhor vai cortar, em nome de Jesus. Não há nada que esteja nas trevas que não venha à luz. No momento também oportuno, aquilo que está em trevas, escondido, virá à luz. Versículo de número 8. Agora, pois, ó rei, sanciona e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Olha que interessante isso. A lei dos medos e persas era uma lei que, quando era assinado um decreto, esse decreto não se revogava. Então eles armaram para pegar Daniel mesmo, para que Daniel ou se corrompesse, então ele iria perder o que? O favor de Deus, a bênção de Deus, a sabedoria, a inteligência, o discernimento que foi dado por Deus. Ele tinha tudo que Daniel tinha, provém de Deus, nós não podemos esquecer disso. Tudo que nós temos provém de Deus e Deus ainda dará muito mais. Amém? Em sabedoria, em discernimento, em inteligência, em amor. Amém? Então, por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Olha que interessante, querido. Olha que interessante essa situação que Daniel está agora vivendo mais uma vez. Mais uma vez estão tentando contra Daniel. Será que estão tentando mais uma vez contra a tua vida? Não tenha medo, porque Deus é contigo. Amanhã nós vamos continuar a partir do versículo de número 10. Nós vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver a sequência, vamos ver se Daniel ele vai se corromper, ele vai se vender agora, vai ter medo de Dario, ou se ele vai se manter fiel a Deus. Vamos ver se Daniel ele vai estar disposto a enfrentar as consequências de não obedecer este decreto assinado pelo rei. Porque Daniel jamais deixaria de orar e buscar o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu espero você amanhã, mas antes eu quero orar por você e pela tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor cada um que está aqui, cada família aqui representada, pedindo a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado neste dia, nesta semana que está começando. Traz paz, traz segurança, dá ordem aos teus anjos, para que eles estejam indo à frente, desfazendo toda armadilha, toda cilada contra os nossos pés. Em nome de Jesus, nos protegendo e nos guardando. Pedimos a Deus a tua sabedoria. Pedimos ao Pai que o Senhor nos conceda do teu Espírito Santo e que sejamos cheios do Espírito Santo. Nós entregamos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor, colocamos as nossas famílias, o nosso trabalho, a saúde, tudo diante do Senhor nessa manhã, pedindo: Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo.